Fala aí, torcedor do Flamengo, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, bora ver aqui as últimas informações do Flamengo nesta segunda-feira. Notícia boa aí, Danilo fechado com o Flamengo e o Jorginho também, pessoal. O Arsenal já aceitou liberar ele e agora o Flamengo apenas aguarda ele chegar no Rio de Janeiro para assinar o contrato. Galera, comenta aqui o que você achou da contratação do Danilo e também do Jorginho aí, que estava no Arsenal. Você aprova essas duas chegadas aí deles no Flamengo? Comenta aqui a sua opinião, agora sem mais delongas. Bora para o vídeo, nação! Tá prestes a fechar com mais um reforço. Quem vai contar pra gente é Duda Dal Ponte. Boa tarde, Duda. Oi, Escobar, boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham no Globo Esporte. É isso, falta pouco pro Danilo assinar com o Flamengo. O jogador com passagens pela seleção brasileira rescindiu o contrato com a Juventus da Itália e chega amanhã ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar um contrato de 2 anos. O Danilo saiu do Brasil em 2012 para defender o Porto de Portugal, passou pro Manchester City, por Real Madrid e estava 6 temporadas na Juventus. Ele fez toda a carreira como lateral, mas nos últimos tempos vinha atuando como zagueiro. E por isso o Flamengo foi atrás dele, porque desde a saída do Fabrício Bruno no começo do mês, estava em busca de um zagueiro. E por falar em saída, o Flamengo liberou 5 jogadores para negociarem com outros clubes. São eles os atacantes Carlinhos e Thiaguinho, o zagueiro Pablo, o volante Caio Garcia e também o lateral esquerdo Zé Wellington. Eles vão treinar aqui no Ninho, em horários alternativos, e aí sim, depois que eles assinarem, eles deixam o clube. O Carlinhos já está bem encaminhado para assinar com o Vitória. Hoje, o elenco principal do Flamengo está de folga, eles voltam a treinar amanhã, de olho na partida de quinta-feira no Maracanã contra o Sampaio Corrêa. Escobar. Vamos falar de Flamengo, então, mudando de assunto, falamos muito de São Paulo e Corinthians, o Flamengo começando com redes sociais da Juventus, porque o Flamengo quer o Danilo e pelo jeito vai chegar, hein? Como ele desce com o Ortiz, trazendo ele para ser essa dupla de zaga com o Léo Pereira e aí, enfim, dá a possibilidade da negociação do Fabrício Bruno justamente porque não estava sendo muito utilizado. Eu estou curiosa para ver como que ele vai armar esse Flamengo, porque o Danilo é esse jogador que chega num nível muito bom para ser titular. Acrescenta demais. Para ser titular, de fato, acho que vai ter uma disputa, como teve com o Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz. Opção de 3 zagueiros, ele pode desempenhar de forma muito positiva, né, quando o Felipe Luiz quiser usar. Eventualmente, se ele for utilizado na lateral, além dos aspectos que a Mari já lembrou muito bem, de liderança, de fora de campo. Para mim, lógico, não está no melhor momento da carreira, mas ainda assim, tecnicamente, entrega para ter um grande desempenho no Brasil, para brigar, e eu acho que se ele mantiver o futebol que ele tem, é para ser titular do Flamengo, e acho que o Flamengo foi certeiro nessa contratação e qualifica muito a saída de bola também. Além de um bom zagueiro, acho que a gente viu do jogo ontem das estreias dos titulares, do fim de semana, perdão, de um time com muito toque de bola, de muita posse. Acho que o Danilo também pode ajudar muito nesse sentido. A gente mostrou um quadro aqui. As 800 passes trocados, né? Um absurdo. A gente mostrou um quadro dos números dele na Juventus no último ano. Ele hoje é 75% zagueiro, né? Naqueles números, 75% zagueiro, 25% lateral. E aí é para brigar por posição. Não parece um jogador que você enxerga no banco de reservas, né? Não sei como vai ser a cabeça dele a essa altura da vida. Eu acho que isso vai depender do físico, né? O Davi Luiz também, com toda a história que tem, ficou nos últimos tempos aí no banco de reservas. Sim. Mas... claramente o Felipe Luiz, quando ele assume, ele tira a questão do Léo Ortiz como volante com o Tite e deixa ele na zaga, né? Mas o Flamengo também passou por essa situação de procurar um substituto para o Pulgar, enfim, né? Quando falou-se em mercado da bola do Flamengo, também nessa posição. Pode ter uma adaptação também, na qualidade de saída de jogo do Léo Ortiz, você tendo essa necessidade de enquadrar o Danilo na equipe e não perder a qualidade do Léo Ortiz também, numa eventual situação. Eu só fico com um ponto de interrogação, na verdade, professor, na cabeça, assim, qualidade do Danilo. Todo mundo sabe, espetacular. Falando-se de Brasil, chega para jogar. Só que a dupla de zaga do Flamengo está muito boa. Só tem essa dúvida por isso. Assim. Léo Ortiz e Léo Pereira, não é isso? Estão jogando muito, não estão? Tem a possibilidade de você transformar isso num trio. Pode ser. Com ele ali pela direita. Pode Mas ser aí também. o Wesley também está num momento muito bom. Né? Você pode fazer 3, com o Wesley avançado. Na segunda linha. Mas assim, se fosse, o Danilo vai entrar no time titular, eu acho que a disputa seria mais com o Léo Pereira.
Com o Léo Pereira. Eu acho que o Léo Ortiz é o mais titular de todos os zagueiros do Flamengo hoje. Assim, não tô tirando o Léo Pereira do time. Hoje a dupla de zaga é Léo Ortiz e Léo Pereira. Nossa, né? é difícil, né? Mas assim, você tá pensando num jogador do nível do Danilo chegando. Ele como zagueiro vai ter disputa. Dentre as duas disputas que teria, né? Eu vejo o Léo Ortiz mais titular ainda. Se você tem Léo Ortiz e Danilo, você tem saída de bola para tudo que é lado, né? Você qualificadíssimo. tem várias possibilidades de sair com a bola. Lembrando, não assinou ainda, mas, como disse aqui, como está escrito aqui, ó, se aproxima do Flamengo. Você vê que é o contrário da política do Santos. O Santos acerta com o jogador fica enroscado com o clube. No Flamengo é o contrário. Já resolveu, a Juventus agradeceu em português, agora fica mais fácil, né? E é o seguinte, tem uma lista de dispensas aí do Flamengo, que foi anunciada. Vamos colocar entre os jogadores está o Carlinhos. Olha aí, ó, Barca do Mengão. 5 jogadores dispensados. O Carlinhos, o experiente Pablo, que estava emprestado ao Botafogo, voltou, jogou algumas partidas agora, né, com esse time alternativo do Flamengo, assim como o Carlinhos, que fez gols, inclusive, e mais o Thiaguinho, Zé Wellington e Caio Garcia. Carilli não se interessou pelo Pablo, lá pro Vasco? Se interessou pelo Balbuena, que era uma defesa que com Quer ele... repetir? É a zaga campeã de 2017? Ele sugeriu o Balbuena ao Vasco. Já faz 8 anos, professor. O Balbuena voltou mal pro Corinthians, não voltou bem. Agora o Pablo... Eu, por exemplo, acho o Pablo melhor zagueiro que o Maurício Lemos, que o Vasco acaba de levar. Mas tem jogado pouco o Pablo, né? Pelo menos no Botafogo. Pelo Botafogo jogou minutos de um jogo, uma amostragem muito pequena. O nome do Carlinhos como número 1... Aí é o que tem um mercado um pouco melhor, assim, o Pablo. Eu acho que é um bom jogador. É um bom zagueiro. E o Carlinhos como número 1 é bola cantada, né? Porque toda essa busca por um centroavante, o Carlinhos realmente ficava abaixo dos outros jogadores do Flamengo. Deve ter continuidade na carreira, não faltará Pode clube ir para o Vitória. O Vitória está interessado Por empréstimo. por empréstimo. Por empréstimo, Pode ser é uma interessante pra possibilidade. ele, eu acho. Também acho. Interessantíssimo. Um atacante diário, o time precisando depois da saída do Alejandro. É um cara que tecnicamente estava num nível diferente em relação aos jogadores do Flamengo. Se ele ficasse, seria uma coisa muito pontual, né? Porque é o Pedro, o Juninho sendo reserva dele. Acho que ele ia atuar em alguns momentos em que vai substituir o Pedro não tá, e você quer ter um cara de área. E assim, acho que seria uma situação muito pontual. Acho que ele teria poucos minutos. Eu acho interessante até para o próprio Carlinhos, de repente, a possibilidade para o Vitória, de um time que vem de um ano interessante, que vai jogar Sul-Americana, num contexto que ele vai certamente ter mais minutagem, pode-se aproveitar essa oportunidade. Eu acho interessante para todo mundo essa possível negociação com o Vitória. Além de permanecer na Série A, vai disputar a Sul-Americana, né? Exato, e com um time de peso. Como é o nome dele? O Wellington Rato foi pro Vitória. Pois é. Base mantido. O Alejandro foi para onde? Saiu e foi para onde? Não me lembro. Ele foi vendido para fora. Fora do país, né? Não lembro agora. Professor, Carlinhos ia ser difícil ele ter espaço mesmo no Flamengo, né? Sim. Com todo respeito ao Carlinhos, ele tem espaço em muitos clubes do Brasil, mas o Flamengo, esse Flamengo estava pesado para ele. Inclusive desde a chegada do Carlinhos, né? O Carlinhos foi um reforço por um bom campeonato que ele fez, um bom campeonato carioca no Nova Iguaçu, né? Foi vice-campeão. Isso. Mas para o nível de contratações que o Flamengo trazia, abaixo. E quis o destino que o Flamengo, uma série de circunstâncias, pelo que aconteceu com o Gabigol, o que aconteceu com o Pedro, se colocou uma carga no Carlinhos que realmente era demais, né? Então a gente vai ver o Carlinhos aí jogando em clubes do Brasil. Vitória é um grande clube, um clube de Série A. Eu acho que mais adequado esse momento da vida do Carlinhos. E o Flamengo, com essa chegada do Danilo, permanência de praticamente todo o elenco do ano passado, obviamente, Gabigol, por exemplo, foi embora, enfim. Ele continua ao lado de quem ali? Quais são os grandes favoritos para essa temporada 2025? Flamengo, Palmeiras, Botafogo se reconstruindo, né? Como se reconstrói, né? Galo, posso colocar o Galo aí? Galo brigando para voltar. Sim, mantém. A gente vê o Fortaleza sempre muito forte chegando, né? É verdade. Vamos ver se o Bahia dá também outro passo. Mas ainda acho... São Paulo.
Mas ainda o Flamengo, pensando em continuidade, elenco, acho que o Flamengo, Palmeiras e o Botafogo são ainda estão à frente dos demais. E o trabalho do Felipe Luiz, no pouco tempo que a gente teve para acompanhar, já foi muito bom, né? Assim, de ideias, de aproveitar muito o máximo desses jogadores. Agora o Flamengo com uma diretoria profissional, parece que, de fato, ajustando tudo que teve, com muitos erros, o Flamengo já foi campeão, né, durante as últimas temporadas, acho que ajustando ainda mais a casinha favorece o Flamengo. Eu perguntei do Danilo, estou falando disso porque acho que o Danilo, ele vem sendo, ele sempre foi contestado na seleção brasileira, ou teve momentos de contestação, teve lesões que o atrapalharam, Copa do Mundo mesmo, mas mesmo em final de carreira, e quando a gente pensa em seleção brasileira e em clubes brasileiros, é diferente. Está em final de carreira na Europa. O Danilo, em resumo, o Danilo vindo para qualquer clube do Brasil, para mim hoje, é um cara para mudar patamar, não é? 33 anos. Não é um craque que vai fazer 500 gols, mas assim, ele dá uma segurança lá atrás. Totalmente. Claro. A gente viu como foi com o Marcelo, com o próprio Thiago Silva, com o Fernandinho. A gente tem vários exemplos desse retorno, porque na Europa o tempo já aconteceu, no retorno do Brasil desempenharam. Um baita reforço. Só para completar, para não ficar no ar, o Alejandro ainda está no Bragantino, está definindo o futuro, possível saída, mas ele... Porque era empréstimo, né? Exato, Vitória, ele não retornou. segue no Vitória, mas o Bragantino ainda tem essa possibilidade de negociação. E no Flamengo não tem uma carga que o Danilo tem na seleção, onde ele é obrigado a ser o lateral até por falta de outro. Na seleção brasileira se insistiu muito com o Danilo jogando de lateral e ele foi sacrificado com isso. No Flamengo ele não vai ter esse problema. Enquanto isso, o Flamengo, muito próximo de anunciar o segundo reforço para a temporada, trata-se de Danilo. Ele tem chegada prevista aqui no Rio de Janeiro nessa terça-feira. Ele vai realizar os exames na quarta, pelo menos esse é o planejamento, para ele poder assinar o contrato dele válido por 2 anos. Então, muito próximo do anúncio aí, ele já recebeu passagem. Inclusive, eu soube que o Flamengo já prepara a logística, como reservar hotel aqui no Rio de Janeiro para ele ficar durante esse período que ele vai buscar uma residência para ele. Então, muito próximo, fica essa atualização aí. Agora, galera, vamos falar desse assunto aí, dos 5 jogadores afastados. Para quem não se recorda, o Flamengo divulgou a seguinte nota, eu vou ler para vocês na íntegra, falando de 5 jogadores. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores treinarão em horários alternativos no CT Ninho do Urubu e terão à disposição toda a estrutura do clube. Muita gente questionando essa decisão de, entre aspas, afastar os jogadores e botar esses atletas para treinar em período separado, em período diferente dos demais jogadores. E muita gente falando, isso é um absurdo, isso é desvalorizar o jogador. Mas por que o Flamengo tomou essa decisão? Gente, não é segredo para ninguém. Desde quando a atual gestão assumiu, que o José Butto assumiu, o discurso dele tem sido trabalhar com o mínimo de jogadores possível. Porque na cabeça dele, no entendimento do Felipe Luiz também, desse jeito, o aprimoramento dos atletas vai ser melhor. A forma como ele vai passar... Quando vamos lá, vamos fazer uma analogia aqui. Você é professor, você dá aula para 40 pessoas, é muito mais difícil que você dar aula para 20 pessoas. Mas esses 5 atletas vão atrapalhar. Gente, se eles entendem que se esses 5 atletas só vão estar ali para fazer número, não faz o menor sentido esses 5 atletas estarem ali. E eu não acho nenhum absurdo, vou ser bem sincero, e eu não acho que isso desvalorize os jogadores, não. O preço do Caio Garcia vai diminuir por causa disso? Não. O preço do Thiaguinho vai diminuir por causa disso? Não. O preço do Thiaguinho diminuiu por conta das atuações horríveis que ele teve no início do Campeonato Carioca. O preço do Zé Wellington vai diminuir por causa disso? Não. O preço do Pablo vai diminuir por causa disso? Também não. Nem cito o Carlinhos aqui, porque o Carlinhos já está indo para o Vitória. E o Carlinhos aproveitou as oportunidades que ele teve no início do Campeonato Carioca. Gente, não acho nenhum absurdo. Se é no entendimento da diretoria é melhor desse jeito, é melhor desse jeito. Qual é o problema de, entre aspas, afastar os 5 jogadores que não fazem parte do plantel, não fazem parte dos planos do técnico Felipe Luiz? E muita gente me questionou ontem. E o Lohan? O Lohan, gente, não está nesse grupo, mas ele continua
fora dos planos. Ele vai ficar revezando entre sub-20 e elenco profissional. Vai ficar naquela, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, a ver como é que vai ser a atitude do jogador no dia a dia. Se isso vai fazer ele ficar mais motivado, mais desmotivado. Eu acho que ele vai ficar mais desmotivado, minha opinião. Por isso que eu sou a favor da venda dele sim, e é fazer dinheiro agora, enquanto ele não se desvaloriza, porque ele vai se desvalorizar cada vez mais, na minha concepção. Espero que ele cale minha boca, volte a ter oportunidade, faça gol, jogue muita bola. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer porque o Felipe Luiz não vai ter como dar a oportunidade a Lohan. Não tem como. Não tem como. É muito jogador na posição dele, na frente dele. Ou ele vai para o sub-20 e dá o gás, dá disposição, motivação, vai para cima, faz acontecer, ou vai ser apenas mais um jogador aí no dia a dia do Flamengo. E isso que vai acontecer, não vai acontecer só no profissional, não. Eu soltei nas minhas outras redes sociais lá, apuração sobre a categoria de base do Flamengo. A diretoria chegou ao número de 60 atletas do sub-20 com contrato vigente, ou seja, mais de 3 times só nessa categoria. A cúpula rubro-negra vai precisar enxugar para cortar gastos e, claro, fazer a produção aumentar e melhorar. Bom, pessoal, 60 atletas numa categoria não faz o menor sentido. Como que você vai conseguir fazer esses jogadores renderem? Separa por time, não faz o menor sentido fazer isso. Para que o Flamengo vai ter 3 times de sub-20? Para ficar emprestando jogador? Não, gente, não há necessidade disso. Tá certo, tem que enxugar, diminuir gasto, focar na produção. Menos é mais. Menos, não sei de quem é essa frase, mas essa frase cabe exatamente nesse contexto aqui. Menos é mais, seja no time profissional, seja no time sub-20. Galera, e a Juventus emitiu uma nota de rescisão com o Danilo e falou aí, né, uma boa sorte para ele no Flamengo. Que notícia boa, finalmente o fim da novela está chegando. O Flamengo está fechado com o Danilo. Ele vai vir para o Flamengo, né, já se despediu lá da Juventus. Inclusive aqui no Google já consta, né, atualmente joga pelo Flamengo, ou seja, tá fechado, graças a Deus, finalmente. E ele já é aguardado, né, segundo informações aqui do GE, nesta terça para assinar com o Flamengo. Notícia boa, Flamengo que tá decidindo contratar ele porque tá querendo, né, ele para a posição de zagueiro. Felipe Luiz já falou que conta com ele para a zaga, então ele deve formar ali um trio de zagueiros juntamente com os 2 Léos, né, Léo Pereira e Léo Ortiz, né. O que vocês acham, pessoal, da contratação do Danilo? Vamos ver a informação que saiu no GE, né? Mais sobre essa notícia. Vamos lá. Danilo deu mais um passo para ser jogador do Flamengo. Depois de acertar os detalhes com o Flamengo, o jogador rescindiu seu contrato com o clube italiano da Juventus e é aguardado no Rio de Janeiro amanhã para fazer exames e assinar contrato válido por 2 temporadas com o mais querido. A rescisão com a Juventus já estava encaminhada, né? O lateral direito Danilo esperou o confronto aí contra o Napoli no sábado pelo campeonato italiano para assinar o contrato, né? Ou o distrato, na verdade. Bora ver aqui se a Juventus ganhou. Ganhou a derrota, né? 2-1 para o Napoli aqui. O Danilo jogou como reserva. O Danilo foi reserva, cara. Nem entrou, ó. O cara nem entrou no jogo, até porque ele nem foi relacionado, né? Na verdade, como o cara tá em negociação, ele nem foi relacionado. Ele tá deixando aí a Juventus, né, pessoal, para vir para o Flamengo. A informação aí, né, que ele foi acertado com o Flamengo foi divulgada pelo jornalista Fabrício Romano. Quando ele divulgou, eu já fiquei até mais de boa, porque o Fabrício dificilmente erra. O cara é muito bom, né? É o maior aí jornalista sobre o mercado da bola do mundo, então é natural que ele acerte, né? Nascido em Bicas, Minas Gerais, o capital da seleção está na Europa desde 2012 e defendeu Porto, Real Madrid, Manchester City e por último a Juventus. O Napoli, líder do campeonato italiano, fez uma proposta, né? Mas a identificação com a Juve e a vontade do Flamengo em contar com seu futebol fizeram a diferença. Felipe Luiz tem um papel fundamental nas tratativas e deixou claro que o sistema defensivo vai girar em torno do jogador de 33 anos. Cara, era impossível ele ir para o Napoli. Motivo: o cara é ídolo da Juventus, até parece que ele em fim de carreira ia para o Napoli. Pra quê, cara?
Muito mais fácil ele voltar pro futebol brasileiro, que ele já tem 33 anos, joga aqui 2 anos, 35, se aposenta, acabou. Agora o cara vai pro Napoli, vai que ele mancha a história dele com a Juventus, não vale a pena. Então era óbvio que ele ia aceitar o Flamengo, né? Em conversas com a família, o Danilo entendeu que era o momento de voltar para casa e que o Flamengo era o destino ideal para ele, né? Emocional, tanto como emocional e esportivamente. A disputa do Mundial de Clubes, da Libertadores e a estrutura pesaram para o Flamengo vencer a concorrência do Santos. Até parece que ele ia deixar de jogar um Super Mundial de Clubes, uma Libertadores, para jogar no Santos, né, cara? Tem que ser muito doido, velho, pra ir pra lá, sinceramente. Mesmo com o Neymar lá, eu acho que ele não iria. Mas aí, o que vocês acharam da contratação do Danilo, hein, pessoal? Ainda não foi anunciado, mas já está fechado. Vocês acham que é uma boa? Vocês acham que ele vai dar certo aqui no Flamengo? Comenta aqui a sua opinião. Agora, galera, eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço a todos e nós se encontramos no próximo vídeo. Fui, galera!